Ótima noite, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Ótima noite para você que também está na nossa querida Igreja dos Palmares, Semana de Mordomia 2016, primeiro Deus. Tô aqui na casa do Jefferson, tô aqui na segunda parte da casa do Jefferson, vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Ele tá construindo aqui um belo terraço, tá vendo? Um belo terraço, um belo espaço. Estamos aqui em cima da casa dele e essa casa tem uma história magnífica para contar, uma história linda para contar. E nós vamos saber agora do meu irmão. Para quem não sabe aqui, o Jefinho, mais conhecido como Jefinho da Cris, ele é meu melhor amigo para sempre. A gente trabalhou um tempo junto em 2 ou 3 empresas assim, né, simultaneamente. E eu sei um pouco da história que foi para construir essa casa. Eu quero saber como é que essa matemática encaixa. Como que uma pessoa até então que tomou um cano da empresa, por exemplo, falência, ficou vários meses sem pagar, ficou 3 meses aí sem entrar em nenhuma receita e hoje tem a sua casa própria construída. Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia. Como é que tá? Novamente, que bom falar com você, que bom. Vamos dividir agora essa sua experiência. Primeiro, eu quero saber na sua vida, antes de você começar a contar o seu relato pra gente, se eu te falar uma frase, primeiro Deus, o que isso quer dizer pra você? Tudo. Resume a minha fé, a minha existência, a minha vida. Primeiro Deus. Bacana, que bom. Agora me fala, como que você construiu essa sua casa? Como você conseguiu essa façanha? Olha, todo início é muito complicado, né? E aqui, para quem não sabe, eu tive um início muito conturbado mesmo, devido a ter saído da empresa, vamos dizer, né, pelas portas da frente, mas a empresa tinha abrido falência já há 1 ano e 10 meses, já estava trabalhando no mercado como massa falida, e eu estava aqui com a casa parede por meio, morando na casa da minha sogra, de favor, né? E devido a tudo isso aí, a empresa vem, abre falência, simplesmente some. Um dia eu chego pela parte da manhã para poder trabalhar, não tem empresa, não tem ninguém para poder me recepcionar para poder trabalhar, e aí eu me vi com o meu sonho jogado por água abaixo. Então você se viu morando de favor na casa da sua sogra, a sua construção com as paredes por meio, então não tinha como você entrar para dentro da sua casa, sem algum recurso aí para pagar o aluguel. E aí, o que você pensou? Aí eu tive que usar uma filosofia que vai muito além do que eu penso, vai um pouco pelo que eu espero, que se chama fé. E a filosofia de vida que eu quis aplicar nessa época é eu olhar sempre para frente e para cima, não olhar para trás, porque eu sabia que ia ser difícil, sabia que iria ter dificuldades, mas eu sabia também que eu iria vencer, porque eu tenho Deus comigo. Então eu saberia que poderia passar por algumas provações, várias dificuldades, mas eu sabia que a vitória já era minha, que estava nas minhas mãos. E eu nunca desisti. E nunca olhei para trás também, sempre olhei para frente e para cima. Amém, que bom saber disso. Vamos começar a esmiuçar essa história igual tintim por tintim para ver se essa matemática encaixa, ok? Nós trabalhávamos juntos numa empresa, prestou de serviço aí para uma grande empresa de telefonia. A gente tinha até um bom rendimento lá, né? Com nossas metas, que a gente sempre batia ali a primeira, segunda, terceira faixa, e também com salário, alguns benefícios que vinham junto. A gente sempre tinha alguma meta e conseguia realizar alguns sonhos. E você começou a querer realizar esse sonho, primeiramente, sair do aluguel. Sair do aluguel. Sonho de toda pessoa que mora de aluguel é sair do aluguel. E como você tinha uma receita ali boa, eu coloco boa porque na nossa área, assim, tem um salário entre 2,5, 3, tem alguma coisa, é um bom salário que dá para você pensar mesmo em começar a plantar o seu sonho, no caso, nesse caso, a casa própria. E assim foi, você imagina você colocando uma média de quanto você ganha, você colocou uma média de quanto você podia gastar, e como você mesmo falou, chegou um belo dia, não tinha empresa para trabalhar, já estava entrando para o 2º mês sem receber, morando de favor na casa da sogra. Como ficou o seu relacionamento? Te pergunto isso pelo seguinte, também uma certa parte da minha vida também morei no fundo da casa da minha sogra, né? Pagava um aluguel para morar ali no fundo da casa dela, e por melhor que seja a situação, por mais que ela ajudasse a gente, não é a situação agradável para o casal, Não é. ok? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você jovenzinho, deixa eu falar mais pertinho de você. Você tá com uma namoradinha, você tá pensando em casar, tá pensando em ter namorada, cara, primeiro de tudo, consiga aonde você morar. Vai por mim, você vai evitar alguns problemas desnecessários, ok? Vamos lá. Tá na casa da sua sogra, sem dinheiro entrando, a empresa abriu falência, 2 meses sem receber o pagamento, entrando para o 3º mês
sem receber nenhum centavo entrando, imagino que só saindo, né, os seus recursos. Como que estava a sua vida de marido e mulher, como estava a sua vida íntima com o casal ali? Olha, nós passamos muitas dificuldades, até tenho que falar que não foi fácil. Tivemos que nos sacrificar e em algum momento eu pensei que iria sacrificar até o meu casamento, porque passamos por várias tribulações, mas eu sinto que Deus sempre esteve conosco. Amém. E nunca nos desamparou. E eu sei disso porque nas maiores das maiores dificuldades, nós já pensamos nesses momentos lá, nós passamos por nossa cabeça em momentos de até pensar mesmo em dar fim no casamento, porque ela queria ter uma casa e eu também queria ter uma casa, mas eu não me sentia um homem 100% para mim poder dar uma casa para minha esposa morar. Uma mulher que um dia eu tirei de casa e levei para morar comigo, eu voltei com ela para dentro da casa da mãe dela e não conseguia vir mais para minha casa. Então nós tivemos que pegar junto, com fé, oração e trabalhando firme. Às vezes, né, as pessoas não sabem, mas já teve vezes de eu ficar aqui até 10, 11 horas da noite aqui em casa, trabalhando sozinho, quem sabe carregando areia, preparando uma massa para o pedreiro vir trabalhar no outro dia, porque eu não tinha condições de pagar ajudante, então eu fazia o serviço do ajudante depois do meu horário de trabalho. Então eu saía para trabalhar em outra empresa, que eu fiquei 3 meses desempregado, arrumei serviço no 3º mês, e aí para receber só no 4º mês, então 4 meses sem entrar nenhuma renda. E aí quando veio a entrar essa renda, que eu pude dar continuidade na minha obra, eu vim a todo vapor, e aí eu não poderia ter dó de mim mesmo, eu tive que me sacrificar, sem pagar ajudante, sem recursos, né, para isso, eu tive que vir e meter a mão na massa. Me fala nesse tempo, a gente está chegando numa equalização agora mais de fé. Me fala nesse tempo, como que estava a sua fidelidade com Deus, a questão dos dízimos e das ofertas. Eu sempre fui dizimista fiel, desde que eu conheci a fé, eu nunca falei nos dízimos e nem nas ofertas. E eu sei que nessa época, eu lembro que eu comecei, a minha esposa, ela já, né, a Cristiana, ela já devolvia 10% de dízimo e 10% de oferta, com pacto. Okay. E eu comecei devolvendo 10% de dízimo e 2% de oferta. E em meio a essa crise toda, em meio a tanta aprovação, e às vezes a gente vendo que Deus realiza milagres, onde que tem pouco mesmo, que Ele gosta do pouco para poder realizar milagres, eu me sinto um milagre, uma peça mesmo, uma ferramenta usada nas mãos de Deus. Porque no meio de toda essa tribulação, eu aumentei o pacto de 2% para 5% nessa época. Amém. Mais do que dobrou o pacto. Mais do que dobrei. No caso, vamos supor, coloquei 15% a mais do que eu já dava. Foi de 2% para 5% de pacto. E ainda sendo fiel nos dízimos. E a construção não parou. E a construção não parou. E a construção não parou. E veio de vento em polpa. Me fala de onde que veio os seus recursos, porque a gente até agora sabe que a empresa faliu, a empresa não te pagou. 3 meses sem entrar num recurso, você trabalhando aqui com o braço, tem suor seu aqui na sua casa, a sua vida matrimonial a um risco, mas a sua fé, a sua fidelidade com Deus, a sua vida espiritual, a gente pode dizer, pelo que eu estou ouvindo aqui, que nunca teve tão boa, né? Me fala como que você tem sua casa própria, rapaz, de onde veio esses recursos para você conseguir conquistar isso? Você sem recurso nenhum, mais do que dobrou o pacto que você fazia nas ofertas. E aí, de onde que veio o recurso para você construir sua casa? Olha, eu falo não só para você, mas falo também para os irmãos que estão nos assistindo. Foi nesse tempo em que eu pude ver que eu fui realmente uma peça, uma ferramenta usada nas mãos de Deus. E o milagre de Deus foi operado em minha vida. Amém. Porque eu não teria condições. Eu, por mim próprio, eu não teria condições. Trabalhando como vendedor em empresas que não me davam estabilidade, como eu tinha, assim, na primeira. E ainda assim, através de uma semana de fidelidade e mordomia cristã, através de um apelo de nosso primeiro ancião e irmão Giovanni, eu passei a devolver 10% também de pacto. Eu vim ainda no meio de toda essa tribulação
aumentar o meu pacto com Deus, porque eu sabia que Deus tinha um plano e esse plano dele iria se cumprir. Amém. E com 1 ano e 10 meses que foi dada a largada, o início dessa construção, eu já estava morando aqui. Amém. Olha, Deus, ele é maravilhoso. Cada história que a gente escuta, quando se encontra assim do nosso lado, a gente vê que os heróis da fé do passado existem hoje. E eu falo isso porque Deus também operou milagres na minha vida, né? E eu vou dizer que é um prazer te conhecer, cara. Prazer imenso. Prazer imenso saber que o seu futuro está chegando. Olha aqui, igreja. Vale muito a pena ser fiel. Vale muito a pena ser fiel. Nós estamos falando de uma pessoa que ficou sem receber nada durante 3 meses e hoje, para a honra e glória de Deus, tem sua casa própria. Provai e vede. Deixa uma mensagem final. Nunca desista. Gostaria de falar para os irmãos para nunca desistir. Deus tarda, mas não falha. E eu sou uma prova disso. Se porventura você hoje se vê em algum momento de dificuldade e se você tem dúvida em às vezes doar um pouco mais de si, não estou falando aqui somente em dinheiro, mas também em tempo, dos seus talentos, dê o melhor de você para Deus, que Deus nunca vai te desamparar. Então, prove a Deus que Deus vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas na vida de cada um. Que Deus seja louvado. Provai e vede. Obrigado, meu irmão. Cara, que lindo. Ai, como eu te amo. E vão, viu?